Neste momento, vamos buscando a nossa luz interior para entrar em contato com Cristo Jesus através das nossas orações. Buscamos o auxílio dos benfeitores amigos que iluminam a nossa caminhada na terra, nosso anjo guardião, nossos mentores. Que o Evangelho de hoje seja oportuno a cada um de nós trabalharmos não só na transformação interior do nosso ambiente doméstico, mas que nós possamos, como operários de nossa alma, através da mensagem de hoje, trabalhar também para que haja a transformação interior de cada um de nós. Que os benfeitores amigos que adentram em nossa casa possa nos dar o amparo e sustentação para mais este culto do Evangelho em nosso lar, nos ajudando a transformar o campo vibracional da nossa casa, para que o lar seja o porto seguro para nós, para nossa família. Que a nossa casa se transforme numa escola de bênçãos, de regeneração, de transformação de todos aqueles que, por vontade de Deus, são nossos tutelados, que convivem conosco sob o mesmo teto. Que o passe seja instrumento divino e transformador de nossa vida, renovador de nossas forças, bálsamo curativo de todas as feridas que porventura carregamos no corpo e na alma. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba as energias do mais alto junto com as energias primárias da terra, se transformando para nós no bálsamo de alívio de nossas aflições e no alimento do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos prosseguindo aqui com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 122, Pecado e Pecador. Abaixo uma epístola que está no livro de João, capítulo 3, versículo 11. João diz assim: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E abaixo desta epístola, Emmanuel traz para nós a mensagem que constitui através dos ensinamentos de João. Assim prossegue: a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso significa que devemos, isto não significa, deixa eu refrasear que é importante, isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira
espinheiros e detritos do solo, a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo, defrontado por enfermo, infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Luta-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens, por marco sublime do reino celeste. O que Emmanuel está trazendo para nós de informação nessa mensagem e nos convidando a refletir sobre os ensinamentos de João? Que quando nós criticamos o pecador, porque ele ainda sofre das mazelas morais que carrega no espírito e, portanto, afastado de Deus, ignorante as verdades eternas, quando nós criticamos, quando nós nos apartamos destes irmãos, nós estamos mais uma vez lhe fechando as portas, retirando dele a oportunidade da regeneração. É importante nós pensarmos que se hoje existe o pecador, se nós estamos vendo as mazelas morais dos nossos irmãos através do pecado, da maldade, da perversidade, dos crimes, às vezes, lá no passado, hoje ele é o pecador, mas lá no passado nós também já fomos pecadores. Então que nós estejamos atentos, porque Jesus já dizia: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então nós não temos o direito de acusar os nossos semelhantes, porque nós ainda não somos espíritos puros. E é por isso que a terra é campo de provas e expiações, é escola divina da regeneração. Então, quando nós ainda não somos espíritos totalmente regenerados, isso significa que nós não temos o direito de apontar os erros dos nossos semelhantes, porque nós ainda somos devedores. Então, o que Emmanuel nos aconselha aqui? A todos os dias, irmos trabalhando na nossa reforma interior, nos afastando da maldade e da perversidade, porque através de nossa transformação, de nossos exemplos, de valores que ao longo da nossa marcha nós vamos constituindo para o nosso espírito, nós também vamos arrastando multidões de pessoas que se miram nos nossos exemplos, nos nossos valores, para proporcionarem a si mesmo a sua transformação. E é por isso que não pode os bons permanecerem de um lado e deixar que os maus permaneçam do outro, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, irmãos do mesmo Cristo, e nós devemos abraçar os nossos irmãos devedores com fraternidade, porque nós também já fomos devedores. E hoje nós alcançamos a compreensão da eternidade da alma e buscamos todos os dias no Evangelho de Jesus combater o mal em nós,
para que nós não façamos mal aos nossos semelhantes. Então, que nós busquemos ampliar a nossa luz para acolher aqueles irmãos que ainda estão submersos nas trevas da ignorância, imersos no campo da maldade e da perversidade. Mas afastando-nos deles não significa que nós estamos os ajudando. Muito pelo contrário, nós devemos procurar nestes irmãos alguma virtude positiva para buscar nesta virtude positiva a possibilidade de ajudar. Mas é muito difícil ajudar quem está pervertido na maldade, na perversidade, nos crimes contra as leis civis, as leis de Deus, violentando as consciências humanas, matando. Mas o que é que nós podemos fazer então? Nos recolher em prece, pedindo a Deus que através do Mestre Jesus, da nossa Mãe Santíssima, que haja luz para estas consciências que ainda vibram na perversidade e na maldade, porque são espíritos em pecado, são espíritos primitivos, mas que um dia, pela vontade do Pai, pelo amparo de Jesus, pela assistência da nossa Mãe Santíssima, alcançarão a luz, assim como nós, despertos agora, trabalhamos para alcançar esta luz. Aí ele fala também do lavrador, que não arranca as ervas e os espinhos para tornar a terra estéril, para que a terra se torne um precipício. O que Emmanuel quer dizer para nós? Que nós devemos trabalhar e aprender para arrancar de nosso coração todas as ervas daninhas, mas tomar o cuidado de não esterilizar a terra. Manter a terra do nosso coração sempre adubada, com as energias da bondade, do amor e da fraternidade. Não nos fecharmos para o mundo, porque acreditamos já ser espíritos puros. Não. A terra do nosso coração tem que ser limpa, organizada e adubada com as nossas ações, voltada para os nossos irmãos através da prece, através do amor, da compreensão, do perdão, da bondade e principalmente da fraternidade. É lógico que ainda os dicionários vão trazer para nós o significado das palavras maldade e perversidade. Faz parte do desenvolvimento intelectual do homem buscar no dicionário o significado das palavras. Mas o que Emmanuel nos aconselha é de que estas palavras permaneçam lá no dicionário apenas para serem consultadas, o seu significado, para que nós possamos cada vez mais trabalhar em nós para nos afastarmos efetivamente da maldade e da perversidade, que são palavras pesadas, mas que na prática nos afasta de Deus. E desta forma, quando nós aprendemos a nos afastar da maldade e da perversidade, buscamos com nossas ações, com nossas atitudes, nos aproximarmos, ser cada vez mais íntimos de Deus. Através de quem? Através de Jesus, que para nós é o exemplo, o modelo a ser seguido. Aí aqui a gente tem, quando fala que Jesus, não condenou aqueles decaídos pelo crime, pela maldade, pela perversidade, mas mostrou o caminho.
E é o que nós devemos fazer. Estar sempre com nossos braços estendidos, mostrando o caminho. Através do Evangelho de Jesus e muitas vezes através do nosso silêncio, mas mostrando para os nossos irmãos através de nossos gestos, de nossas atitudes, de nossas ações, que vale a pena se afastar do pecado e caminhar no bem pelo bem. Quantos de nós tiramos um minuto do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, para ofertar uma oração àqueles irmãozinhos que estão lotando as penitenciárias porque cometeram crimes bárbaros contra os seus semelhantes e hoje se encontram apartados da sociedade. Nós ainda não temos essa maturidade para buscar, através da oração, da vibração, direcionar energias positivas para estes irmãos. Então, que nós vigiemos mais também os nossos pensamentos, educando os nossos sentimentos, para não olhar só para nós, para nossa família, mas olhar para fora da nossa casa, para fora do muro que cerca o nosso ambiente doméstico e ver as necessidades reais da nossa família universal. E dentro dessa família universal estão todos estes irmãos que hoje se encontram em pecado. Mas, se nós formos perseverantes, vibrando por eles, eles também irão sair do lodaçal, das trevas, da ignorância, da barbárie e vão enxergar a luz do Pai através do Evangelho de Jesus. Então, que estejamos todos nós comprometidos em vibrar pelos nossos irmãos que hoje se encontram na condição de pecadores, porque lá no passado nós também já fomos pecadores. E se nós hoje estamos lutando para, através do avanço intelectual, moral, alcançar os valores espirituais necessários à iluminação do nosso caminho, enquanto nós estamos na terra, os nossos irmãos também vão encontrar, à medida que forem caminhando através do sofrimento, da dor, eles vão encontrar o caminho. Mas e por que não dar uma forcinha aos nossos irmãos? Através do perdão, da bondade, da fraternidade, da oração. E eu tenho certeza que hoje, talvez, de consciência endurecida, eles não vão nos agradecer, mas lá na frente, eles vão dizer: graças a Deus, alguém orou por mim quando eu estava em pecado. Então, que nós sejamos estes espíritos auxiliares de Jesus na cooperação, vibrando e orando pelos nossos irmãos, que ainda, espíritos infantis, permanecem vibrando nas trevas da ignorância, longe de Deus. Que nós sejamos, através dos ensinamentos de Jesus, aqueles que irão apontar o caminho, aqueles que vão pedir amorosamente a Jesus a intercessão por estes irmãos. Que nós estejamos olhando para dentro de nós mesmos e vamos verificando o que nós somos capazes de fazer hoje como cooperadores do Cristo na melhoria do campo vibracional destes nossos irmãos que hoje se encontram na condição de pecadores.
E aqui vale a pena repetir a última frase do texto. Emmanuel diz assim: o mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Então, que nós trabalhemos para alcançar esse reino celeste, mas que nós sejamos luz para todos aqueles que precisam de luz e que nós tenhamos o mesmo amor e fraternidade de Jesus para não deixar os nossos irmãos largados à beira do caminho, pela falta de amor, pela falta de fraternidade, pela falta da oração. Que Jesus abençoe o nosso querido Emmanuel, que está, através dessa mensagem, abrindo nossos olhos, para que nós compreendamos a necessidade de trabalhar por todos aqueles nossos irmãos que hoje, infelizmente, se encontram atados ao pecado, do crime, da maldade e da perversidade. Porque todos nós, através do amor de Jesus, encontraremos a luz para iluminar as nossas consciências, para iluminar o nosso espírito. É para isso que nós estamos encarnados na Terra, para trabalhar pelos valores benditos da redenção e salvação de todos nós. E é com esse sentimento de gratidão que nós vamos vibrando, com auxílio dos mensageiros do Cristo que adentraram em nosso lar. Vamos com muito amor vibrar por aqueles que avizinham a nossa casa, por aqueles nossos irmãos que moram no mesmo bairro e na mesma rua. Que haja entre nós bondade, cooperação, respeito e fraternidade. Vamos com muito amor vibrar por todas as casas de oração, por todas as instituições religiosas, por todos os dirigentes dessas instituições. Vamos vibrar por todas aquelas instituições que desenvolvem um trabalho gigantesco, visitando os presídios, enfrentando dificuldades para encontrar estes nossos irmãos que, infelizmente, através da consciência que pecou contra os seus semelhantes, estão apartados da sociedade, vivendo em penitenciárias, reclusos. Vamos vibrar muito por este trabalho gigante que os nossos irmãos fazem enquanto cooperadores do Cristo Jesus. Que nossas casas de oração sejam o porto seguro para todos aqueles que buscam, através do esforço contínuo, trabalhar pela sua melhoria interior. Que as casas de oração sejam o porto seguro de restauração das almas cansadas, ofertando sempre a palavra do Cristo, que alimenta não só as necessidades da matéria, mas principalmente o nosso espírito. E agora, chegado o momento de vibrarmos por toda a nossa família consanguínea, por aqueles que estão em uma das moradas da casa do Pai, que encontre toda a luz que precisa, trabalhando na regeneração do espírito. Por aqueles que estão na morada terrena, que através de nossas vibrações adentremos em seus lares, levando a proposta do amor, da bondade, da fraternidade e principalmente do perdão. Que os laços consanguíneos sejam todos os dias, através de nossas vibrações, reapertados pelos laços do amor. É chegado o momento de apresentar aos benfeitores celestes todos aqueles que convivem conosco sob o mesmo teto, que por vontade de Deus são nossos tutelados. Que todos recebam
a luz que emana do Cristo Jesus, que ilumina cada cantinho do nosso lar neste momento. E vamos pedindo o auxílio dos benfeitores amigos para nos ajudar no trabalho de restauração, de renovação do campo vibracional de nossa casa, para que o nosso lar seja o porto seguro, ambiente de descanso, de repouso do corpo, ambiente de amor, de bondade, de fraternidade, de reparação de faltas passadas. Que a família seja a célula divina que possa ajudar na transformação da sociedade. Que todas essas energias que alcançamos no interior de nosso lar estejam presentes no exterior de nossa casa, em cada cantinho do nosso quintal, servindo as nossas plantas e os nossos animais de estimação. Vamos vibrar pelo ambiente de trabalho, que seja abençoado o ambiente de trabalho e os companheiros de jornada, que possamos trabalhar juntos para alcançar não só a prosperidade material, mas também que através do trabalho alcancemos os valores da prosperidade espiritual. E agora vibremos por todos os lares. Vamos ofertar as nossas energias, principalmente para os lares que hoje padecem, porque tem um ente querido, enfermo, atado ao leito, padecendo pelas feridas do corpo e da alma. Que Jesus contemple esses nossos irmãos, promovendo a assistência e a cura. Vamos vibrar com amor por todos aqueles lares despedaçados que padecem pela falta da moradia, pela falta do trabalho, que sejam contemplados através de Jesus com auxílio das mãos humanas, para que não falte a estes irmãos em condição de vulnerabilidade social o pão de cada dia, o agasalho para os seus filhos, o trabalho, para que possa assistir a sua família, trazendo o pão de cada dia com o suor do seu rosto, dando à família os princípios e os valores da dignidade humana. Vamos vibrar com amor por aqueles irmãos que padecem pela dor do luto. Que Jesus restaure todos estes corações, trazendo a oração como link sagrado com todos aqueles irmãos que, por vontade de Deus, retornaram à dimensão maior. Vamos vibrar com muito amor, pedindo a Deus que nossas orações cheguem como bálsamo sagrado, aliviando a dor de todos aqueles que padecem nas penitenciárias. Que o Evangelho de Jesus seja instrumento divino de transformação dessas almas benditas, que mesmo estando na condição de enfermos espirituais, apartados da sociedade, possam trabalhar através do Evangelho de Jesus para encontrar a libertação do espírito. Vamos vibrar pela paz no mundo, pela nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus. Que ele seja alcançado pela sua fonte divina de amor, nos preenchendo de fé, luz, amor e esperança. Jesus, faça de nós cooperadores de sua vinha, para que através de nossas vibrações ajudemos o Senhor a iluminar a terra, a iluminar todas as consciências humanas, para que sejamos uns pelos outros nos momentos de dificuldade. Vamos vibrar pelo nosso país, pela nossa gente. Vamos mais uma vez agradecer ao Mestre Jesus pelas bênçãos de estarmos realizando mais um culto do Evangelho em nosso lar. E é com esse sentimento de gratidão
que vamos ofertando ao Pai a oração do Pai Nosso que estais nos céus, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, meu Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, padecer pelos males do corpo e da alma. Conceda-nos as bênçãos da libertação, porque Tu és o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Mãe, pelas bênçãos de mais um culto do Evangelho em nosso lar.